No programa de hoje, iremos discutir as consequências das medidas de distanciamento social na atividade econômica e na arrecadação de tributos da maior cidade do país. Vamos discutir também quais as ações possíveis para a pandemia que atinge a cidade de São Paulo. Nós vamos falar agora com o engenheiro e também ex-secretário de Finanças da cidade de São Paulo, Amir Cair. Como proteger o cidadão da pandemia e, ao mesmo tempo, planejar a retomada econômica e fiscal da cidade? Existe dicotomia entre saúde e economia? A gente tem que olhar o que está acontecendo no mundo todo, porque o início da pandemia começou não aqui no Brasil. Então, nós estamos com talvez uma defasagem de um mês e pouco, em relação à propagação da pandemia. Porque a gente não vai inventar a pólvora. A gente se desconhece os fatos, se você não opera olhando o que está acontecendo, você corre o risco de agir por voluntarismo, que é o que a gente vê nas intervenções do presidente da República, criando uma situação muito complicada. A respeito disso, parece que o atual ministro da Saúde começa a reconhecer que essa ascensão forte que está ocorrendo no número de mortes aqui em São Paulo, aqui no Brasil, a nível de país, ontem bateu 474 mortes. E nós já estamos em terceiro lugar no mundo em número de mortes. Isso é muito grave, porque nós estamos com uma defasagem de cerca de um mês e pouco. Então, a nossa curva está ascendendo, o número de mortes está ascendendo, e com uma ameaça muito grande, porque houve um relaxamento do afastamento social. Então, nessas circunstâncias, quando a gente tem a população, vamos dizer assim, da classe média para a população mais pobre, tendo que se deslocar ao trabalho, usando condução, impossibilidade de você estar mantendo qualquer tipo de apartamento. Isso, claro, pode trazer a seguinte questão no caso das finanças públicas, que atinge não apenas o Estado e o município de São Paulo, mas atinge o país como um todo, porque se espalhou esse coronavírus e vai pegar muita gente ainda, né? Infelizmente é isso. Mas, se você rompe o isolamento antes do tempo, que é o que está acontecendo aqui, uma tentativa, a gente vê a adesão, né, que está abaixo de 50% durante a semana. Nessas circunstâncias, você corre o risco de uma contaminação em velocidade muito maior, e aí a retomada, que poderia ser uma retomada segundo o que está acontecendo com esse problema, passa a ser muito mais grave. Portanto, se bem essa situação começa a ser percebida com alguma demora, a quantidade de gente infectada é muito maior. E a retomada, do ponto de vista econômico, torna-se muito mais séria, muito mais difícil. E claro que isso afeta a arrecadação do Brasil inteiro, aqui inclusive, e com isso vai exigir medidas muito mais radicais do ponto de vista fiscal também. Professor Xixo, a previsão do orçamento da cidade de São Paulo era de 60 bilhões de reais. O senhor acredita que a gente vai ter uma perda nesse orçamento no ano de 2020 de quanto? E o que a gente poderia efetivamente pensar como alternativa? A intensidade dessa perda vai depender de como a gente vai responder aqui a essa baixa que houve no isolamento, como a população está se comportando. Então, se você tiver um isolamento mal feito, que é o que está acontecendo aqui agora, nós vamos ter uma queda na arrecadação muito maior. Agora, se houver uma conscientização bem maior do que está ocorrendo, aí sim a perda seria menor. É difícil a gente dar um número sobre isso, é um chute muito grande, que pode variar muito, inclusive, dependendo da gravidade da situação. Eu acredito que menor
do que 10% não será. A perda de arrecadação, nessas circunstâncias, vai ser acima de 10%. Agora, o quanto é para mais do que isso, vai ser muito difícil, vai depender realmente de se obedecer ou não o isolamento. Bom dia, professor Amir Kair, a quem eu aprendi a respeitar quando eu ainda era estagiário na prefeitura no final dos anos 80. Professor, para enfrentar a crise no âmbito do município, a FEComércio sugeriu que a prefeitura suspendesse o pagamento de recebimento de ISS e de IPTU pelo prazo de 6 meses a contar de março e que isso fosse depois parcelado em 18 vezes para frente. Me parece uma medida radical, né? A prefeitura abrir mão de 6 meses de receita de ISS e IPTU é complexo. Por outro lado, a Secretaria da Fazenda no município está sugerindo a prorrogação do efeito das certidões negativas, suspensão da cobrança de débitos da dívida ativa, a suspensão da inscrição de pendências no cadastro informativo municipal, o CADIM. Enfim, medidas também que, por outro lado, sugerem talvez que sejam muito tênues para enfrentar a crise. Se o senhor tivesse sentado na secretaria, como esteve antes, entre um extremo e outro, que medidas o senhor adotaria para preservar a atividade econômica e, ao mesmo tempo, as finanças municipais? É difícil responder isso com muita segurança. Está tudo encadeado. Governo federal, governo estadual e governos municipais. Encadeado, quero dizer assim, aquilo que está acontecendo de queda de arrecadação, seja no município, seja no estado, seja no governo federal, só tem duas saídas. Uma, que eu acho que é pior, é você deixar de pagar todas as obrigações. Ou seja, você afeta em cadeia todo o sistema econômico. E isso gera um fechamento de várias empresas, uma dispensa enorme de pessoas que estariam pagando essa conta. A única possibilidade que eu vejo é cumprir o máximo possível das obrigações. Mas como? Com que recursos? Esse é o desafio, que eu vejo muito pouco sendo discutido. Tudo aquilo que a gente ouve é que o governo federal, para bancar, no caso dele, estimado pelo Monsueto Almeida, que é o secretário do Tesouro Nacional, iria abrir um rombo de 600 bilhões para o governo federal neste ano. O que eles têm falado é que esses 600 bilhões seriam obtidos mediante aumento da dívida. E, na realidade, a dívida não é só os 600, tem mais 400 bilhões que são juros. Ou seja, para não aumentar a dívida, você teria que ter uma cobertura de R$1 trilhão. Da parte dos estados e municípios, o governo propôs postergar cerca de 40 bilhões de reais. Isso foi discutido no Congresso e resolveram botar 96 bilhões. E foi isso que foi aprovado. Porque se você não socorrer os estados, que não podem se endividar, eles não têm nenhum poder de endividamento, só o governo federal tem, o socorro todo tem que vir de cima. Acontece que o pessoal de cima do Ministério da Economia não quer emitir moeda e não quer vender reservas internacionais. Só nesse ano, essa relação dívida-PIB, que está começando com 75%, ela pularia de repente para 95%. Ou seja, o país estaria quebrado, numa situação lastimável, ninguém confiaria mais nas aplicações, nem os bancos, nem as pessoas que compram os títulos públicos. Então nós estaríamos no pior dos mundos. Eu tenho defendido que os recursos têm que ser suficientes para bancar essa etapa de economia praticamente no chão. Tem que ser com emissão de moeda. Mas poucos economistas estão tocando nessa questão. A surpresa que veio nisso foi do próprio ex-ministro Henrique Meirelles, mostrando que se deve emitir mesmo. Ele foi presidente do Banco Central durante toda a gestão Lula, 8 anos. Eu acho que talvez tenha sido a gestão mais longeva de presidente do Banco Central. E depois, com o Temer, passou a ser o ministro das Finanças, até a final de 2018. Se tiver
com a bola com o ministro da Economia e a equipe dele, nós não vamos equacionar isso, não. Parece que essa turma, toda ela é muito radical, caráter só fiscalista, sem percepção da questão mais ampla, sem uma posição estratégica de enfrentar a crise.